Olá, meus queridos! Muito bom dia! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Muito bom dia a todos que estão aqui de volta conosco, né? Estamos aqui de volta para as aulas do segundo semestre e eu, professor Caio, estou iniciando o nosso semestre de Física hoje, né? Na nossa aula de terça-feira. Meus queridos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E nessa primeira semana de aula que nós possuímos aqui no segundo semestre, nós vamos retomar alguns conteúdos que nós já trabalhamos antes, para revisar exatamente esses conteúdos, torná-los bem fixados e a gente ir bem nas nossas provas, nos nossos vestibulares, que é o nosso foco final, não é isso? Então, galerinha, vamos começar a nossa aula de hoje, os nossos 2 horários que temos juntos, e começando a aulinha de hoje, do dia 2 de agosto, a gente vai começar com o conteúdo de corrente elétrica. Mas antes, deixa eu dar meu bom dia especial para todos os polos que estão aqui com a gente, a galerinha de Batalha, Canavieira, Colônia do Gurgueia e Eliseu Martins, são os polos que estão com a gente, tá? E de onde você estiver assistindo essa aula, acompanhando essa aula, seja muito bem-vindo, beleza? Então, como eu já havia dito para vocês, o nosso tema de hoje, nossa aula de hoje, ela vai começar falando de corrente elétrica, um tema que a gente já conversou antes, não é isso? E, para quem ainda não está adaptado ao horário, disciplina física, eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês, tá bom? Conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar esses tópicos. Para a gente falar de corrente elétrica, a gente tem que lembrar um pouquinho de DDP também, certo? Diferença de potencial. Então, eu vou definir para você o que é uma DDP, porque a DDP, a existência dela, vai provocar, vai ocasionar uma corrente elétrica. Além disso, nós vamos acompanhar na aula de hoje a definição da corrente elétrica, os sentidos para a corrente elétrica, que são 2. Já vou anotar aqui para você. É o sentido real e o sentido convencional. São esses 2 sentidos que a gente vai acompanhar na aula de hoje. Vamos também aprender a calcular a corrente elétrica, determinar o valor dela e também representar o gráfico da corrente elétrica, certo? Esse gráfico, ele vai ser um gráfico que nos eixos cartesianos, ao invés de usar Y, eu uso I de corrente elétrica. Ao invés de usar X, como lá na matemática, eu vou usar tempo, T, certo? E aí a gente vai adaptar esses conhecimentos que a gente tem lá da geometria, lá da álgebra, para aqui a corrente elétrica, para a física, beleza? Por fim, a gente vai finalizar todos esses tópicos abordando através de questões todos os conhecimentos que a gente adquiriu na aulinha de hoje. Beleza? Então, começando o primeiro tópico, a gente vai trabalhar com a diferença de potencial. A partir de agora, eu quero que você esqueça esse nome diferença de potencial e lembre apenas do símbolo DDP. Então, toda vez que eu falar de diferença de potencial, você pode lembrar, pode representar como DDP, certo?
Professor, o que é essa DDP? Bom, ela vai representar o seguinte: todo gerador, toda bateria, uma pilha, por exemplo, você já deve ter notado aquele sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos na sua representação, né? De um lado tem o mais, do outro tem o menos. Ali vão representar dois pontos de energia diferente dentro daquela pilha. Vai representar que em um ponto eu tenho mais energia e em outro ponto eu tenho menos energia. Beleza? Pensando em equilibrar essa taxa de energia, essa quantidade de energia dentro da pilha, vai provocar essa diferença de energia um movimento de cargas elétricas, um movimento de elétrons, toda vez que essa pilha for conectada. Então, a energia vai conseguir empurrar elétrons de um ponto da pilha, passando por todo o equipamento que ela vai ligar e voltando para essa pilha, em outro ponto diferente. Então, essa diferença de energia, nós vamos chamá-la de diferença de potencial. Lembra lá na primeira série que a gente fala de energia potencial gravitacional? A energia potencial, ela vai representar uma diferença de energias que você vai possuindo em cada altura. Então, se eu estou perto do chão, eu tenho menos energia potencial. Se eu estou mais longe do chão, do solo, eu tenho mais energia potencial. Professor, eu lembro que também tem a energia potencial da mola, né? Do elástico. Tem. Ela vai representar também quanto mais você consegue deslocar a mola. Quanto mais você puxa a mola, ela vai adquirindo energia potencial. Você pode, para associar melhor, imaginar puxando a mola pouquinho e puxando a mola muito. Se eu puxar a mola bem pouco e soltar, ela vai voltar um pouco devagar, não é isso? Agora, se você pegar a mola, puxar ela muito e soltá-la de uma vez, ela vai voltar rápido. Ou seja, essa diferença da velocidade dela está representando a taxa de energia que ela possui. Quanto mais rápido ela volta, quer dizer que mais energia ela tem. Então, quando eu aumento a posição da mola em relação à sua origem, mais energia ela vai adquirindo. Então, por isso que toda vez aqui, voltando para a eletricidade, eu digo diferença de potencial, eu estou falando dessa diferença de energia. Quanto mais diferente for, mais longe for esse potencial energético, mais energia eu vou ter. Certo? Então, você sempre associa essa DDP a uma quantidade de energia, a uma taxa de energia. Tá? Professor, e essa taxa de energia ela serve para quê? Ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Deslocar cargas elétricas de um ponto para outro, de uma região do circuito. Essa região do circuito a gente pode chamar de campo elétrico. Lembra lá da energia potencial gravitacional? Se tem essa energia, eu tenho campo gravitacional.
Aqui, como eu estou mexendo com eletricidade, eu tenho esse outro campo aqui, o elétrico. Então, é toda a região por onde as cargas vão se deslocar. A gente chama isso de campo elétrico. Tá? Então, em resumo, a DDP pode ser explicada, pode ser definida como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga. Certo? Então, essa é a definição de DDP. A quantidade de energia gerada capaz de movimentar cargas. E aí a gente sempre representa mais e menos como essa diferença de potencial. O mais, ele vai representar mais energia e o menos vai representar menos energia. Aí, devido a essa diferença de energia, vai surgir o que a gente chama de corrente elétrica. Lembra que tem uma energia empurrando as cargas? Lembra, professor? Pois é. Quando essas cargas se deslocam, por conta dessa diferença de energia, esse deslocamento delas gera uma corrente elétrica, que é o que a gente vai definir agora. Tá? Então, vamos lá, jovens. Aí, nesse movimento de cargas que eu vou definir como corrente elétrica, a gente vai estudar que existem dois tipos de movimento. O movimento desordenado e o movimento ordenado. O movimento desordenado é quando eu tenho, por exemplo, um material que tem elétrons, que tem partículas elétricas, mas ele não tem uma diferença de potencial sobre ele. Não há a existência de uma DDP. Essa DDP, professor, é aquela energia que é capaz de movimentar as cargas, né? Sim. Então, se não tem essa energia que cause um movimento das cargas, então elas vão estar ali desordenadas. Ninguém está controlando o movimento delas. Elas vão para o lado que elas quiserem. Mas, quando eu coloco uma DDP no circuito, eu produzo esse movimento ordenado das cargas. Você está observando que agora as cargas elas têm um sentido, né? Elas estão saindo de um lado e indo para outro. Ok? Então, isso indica um movimento ordenado. Tem uma ordem de movimento. Tá? Aí ele diz assim: a carga elétrica tem a propriedade de atração ou de repulsão entre prótons e elétrons. Por que ele vai dizer para a gente essa informação? A partir dessa informação, eu vou justificar para onde vai o movimento dessas cargas. A gente vai já falar de dois sentidos da corrente: o sentido real e o sentido convencional. E eu vou falar durante essa explicação que existe uma justificativa para eles ocorrerem. A justificativa desses movimentos está associada a esse processo de atração. Você está vendo aqui no desenho que as cargas no material são negativas. Eu não sei se está chegando a conseguir ver o pontinho negativo na imagem.
mas as cargas que estão se movimentando são negativas, são elétrons. E esses elétrons, eles estão se deslocando, se afastando do negativo da bateria e se aproximando do positivo da bateria. Professor, então, como eles são negativos, eles vão se aproximar do positivo por conta de uma atração. E isso, como a gente estudou no começo do ano. Os opostos se atraem. Então, negativo atrai positivo. E o negativo da bateria está repelindo o negativo do material. Então, os iguais se repelem. Tá? Então, essa justificativa vai aparecer já já lá nos sentidos da corrente. O outro tópico, ele fala assim: devido à propriedade de atração e de repulsão, quando oferecemos um potencial positivo, ele vai atrair elétrons. É o que eu expliquei para vocês, né? O lado positivo da bateria vai puxar os elétrons para ele, porque esses elétrons são negativos. Os opostos se atraem, causando um movimento ordenado deles em um único sentido, para um único lado. Tá? Então, esse segundo tópico, ele resume o que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Então, só vai existir esse movimento ordenado devido a DDP, na presença de DDP. Isso gera o funcionamento dos equipamentos. Os elétrons vão conseguir se mover e o equipamento ele vai conseguir funcionar. Lembra aí de um controle de TV. Você, sem pilha, não vai conseguir apertar os botões e a TV funcionar. Agora, quando você coloca a pilha, você fecha esse circuito, a pilha ela vai doar energia para os elétrons se movimentarem e isso vai gerar um fluxo de energia por todo o controle remoto. Certo? E aí você vai conseguir usar ele tranquilamente. Sem pilha, você não tem essa mesma capacidade. Falando um pouquinho de representação, como é que eu posso representar a DDP nos meus cálculos, ou como é que ela vai aparecer nos desenhos das questões ou dos livros. Bom, a DDP ela é uma grandeza. Eu consigo medir. É tudo aquilo que eu consigo medir. A sua medida ela será em volt. Como assim, professor? É como se fosse o comprimento. Você quer medir a sua altura. Você pode medir em centímetros, pode medir em metros. Porém, a DDP, nós só conseguimos medi-la em volts. A unidade representada pela letra V maiúscula. O símbolo da DDP, quando a gente for calculá-la, pode ser representado por V maiúsculo, assim como a sua unidade, ou a forma mais convencional, que é o U maiúsculo, a forma mais usada. Beleza? Então, você está observando aqui na imagem que ele vai colocar dois potenciais, ó, o potencial A e o potencial B. Como é que eu sei que ele está falando que são dois pontos de energia, dois potenciais? Porque ele está representando pela letra V. E toda vez que a gente representa como letra V maiúscula,
aqui na eletricidade, a gente está falando de potencial. Entre o A e o B, existe uma diferença de energia, não é isso? Então, existe uma DDP, uma diferença de potenciais, certo? Toda vez, então, for representar DDP, eu represento pela letra V ou pela letra U. E a sua unidade é o volt. Ah, professor, eu lembro, né, dos equipamentos, tem na minha casa, eles colocam lá um valorzinho em volt, né, 220 V, e isso ali é a DDP que aquele equipamento pode estar ligado, tá? Então ele vai precisar receber aquela quantidade de energia para funcionar. Professor, por que dá problema em equipamentos que são ligados em 220, mas eles têm que ser ligados em 110? Por que tem esse problema? Porque se o equipamento ele só aguenta, ele só suporta 110 volts, ali ele só vai suportar aquela quantidade de energia. Se você ultrapassa aquela quantidade de energia, você está passando do limite máximo dele. Então o equipamento pode acabar entrando em mau funcionamento, né? Ele pode queimar, você pode acabar perdendo o seu equipamento elétrico. Agora existem os equipamentos bivolts, que eles podem ser ligados tanto em 110 quanto em 220. Aí você já tem uma liberdade maior, né? Aqui na região Nordeste, por exemplo, nós infelizmente só temos a voltagem 220. Regiões Sul, Sudeste, você já tem uma voltagem diferente. Pode encontrar 110, 127, o próprio 220, tá? São voltagens bem mais diferentes, tá? Bom, chegando à nossa definição de corrente elétrica, nós temos então a seguinte definição, o seguinte conceito. Lembra que DDP produz corrente elétrica, né? E o que é essa corrente elétrica, professor? É o nome de um fenômeno. Que fenômeno? Fluxo ordenado de portadores de cargas elétricas. Ou seja, fluxo ordenado de partículas que possuem carga, que possuem valor de eletricidade. Lembra que eu mostrei para vocês a diferença de um fluxo ordenado e um fluxo desordenado? Trouxe agora essa diferença de novo. Fluxo desordenado ou movimento desordenado é um movimento que realmente não tem ordem. As partículas elétricas, elas estão se movendo de qualquer maneira. Você está vendo que uma está vindo aqui para baixo, a outra está subindo, a outra aqui descendo também, a outra vindo aqui na diagonal. Então, elas estão indo para qualquer lado. Quando alguém te dá uma ordem, você é obrigado a seguir aquela ordem, né? O professor fala, olha, eu quero o silêncio da turma todinha. Então, todo mundo tem que ficar em silêncio. Não é isso? A coordenadora, a diretora chega, olha, eu quero passar uma informação para vocês, então vou precisar do silêncio de vocês. Certo? Então, ali ela está te dando uma ordem. Lembra lá da gramática, esse sentido imperativo, né?
Então, aqui, corrente elétrica, eu tenho também um fluxo ordenado. O que é um fluxo ordenado? A DDP está forçando um movimento só para todas as cargas. Então, todas as cargas, elas vão se mover da mesma maneira, para o mesmo lado. Professor, mas eu lembro que lá no começo do ano, o senhor falou que cargas não podem se mover. Sim. Não são todas as cargas que podem se mover. Existe uma exceção. Qual é essa exceção? Os elétrons livres. Imagina, né? Tenta lembrar aquele desenho de um átomo, lá da química. Um dos últimos modelos, né? O modelo Rutherford-Bohr. Nesse modelo, você tem um núcleo central e vários elétrons orbitando ao redor dele. Inicialmente, esse modelo foi chamado até de modelo planetário, né? Porque lembra o nosso sistema solar. Pois é, professor. Lembrei. Lembra que a professora Érica, ou teu professor de química, ou sua professora de química, falou para você que nas últimas camadas os elétrons eles têm menos atração com o núcleo. Por que isso acontece? Porque eles estão mais distantes do núcleo. Os elétrons negativos, eles se atraem menos com os elétrons, com os prótons positivos do núcleo. Então, como essa distância está muito grande, acontece que eles têm uma maior liberdade para fugirem da sua eletrosfera. E aí você tem os processos ionizantes, né? Os processos de troca de cargas entre os elementos químicos. Acontece entre o Na e o Cl. Acontece em várias reações químicas. E aí quem são essas cargas, essas partículas, né? Que vão acabar se movendo, se trocando entre uma reação e outra? São esses elétrons livres. Os elétrons livres, eles vão conseguir se mover por conta dessa força menor sobre eles em relação ao núcleo. Então, eles que são as cargas que estão se movendo nesse fluxo ordenado. E aí a gente sempre vai perceber o seguinte: eles sempre vão se mover de um ponto de energia, de um potencial, para um outro ponto de energia, para um outro potencial. Tá? Quando eles estão se movendo de forma única, todos seguindo o mesmo sentido, o mesmo movimento ordenado, nós chamamos isso de corrente elétrica. Então não esqueça, corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons livres. E onde eles estão se movendo dessa maneira, professor? Eles se movem em um condutor elétrico, em um material que tem maior quantidade de elétrons livres. Todo material ele tem elétrons livres. Só que existem os materiais que têm menos e os materiais que têm mais. Essa corrente elétrica, ela é maior em
condutores elétricos. Por quê? Porque eles possuem mais elétrons livres, mais partículas que podem se mover. Um exemplo disso são os materiais metálicos. O choque, por exemplo, nós sentimos, né? Ele também tem um nome chamado de efeito fisiológico da corrente elétrica. Além do nome choque, ele também tem esse outro nome. Por que efeito fisiológico, professor? Porque a corrente elétrica passa pelo nosso corpo e nós conseguimos senti-la. Certo? Quando a corrente passa pelo nosso corpo, você está recebendo cargas elétricas e essas cargas estão passando por você. Certo? Aí, galerinha, você sente muito o choque, sente de forma mais fácil o choque, porque você é um condutor elétrico. Um material metálico, como um fio de cobre, ele é um condutor elétrico também. Por isso que nos circuitos da tua casa, tu tem fios que dentro deles tem materiais metálicos. Normalmente são cobre também. Agora, por que os fios eles são revestidos de borracha, de plástico? Para que essa eletricidade não saia do interior dos fios. Então aí você tem isolantes elétricos. São materiais que vão conter esse fluxo de cargas. Ele não é tão grande em isolantes elétricos. E aí por isso que a eletricidade não sai dos fios, a não ser que ele esteja cortado, né? Que acontece muito. Com o tempo ele vai desgastando, a borracha vai desgastando e acaba rasgando, acaba criando buraquinhos, orifícios dentro desse fio. E aí acaba a eletricidade saindo, né? Bom, galerinha, chegamos aos sentidos da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos. O sentido real e o sentido convencional. Aqui entra aquela justificativa que eu dei para vocês, né, da atração entre prótons e elétrons. Representação da nossa famosa DDP. Está aqui. A DDP, ela é representada por essa diferença de potencial, né? O maisinho representa o lado de maior energia, o menuzinho representa o lado de menor energia da minha bateria, da minha pilha. A mesma coisa está ali do outro lado, né? Deixa eu circular lá também. Prontinho. Jovens, qual a diferença do sentido real para o sentido convencional? O sentido real, você está vendo que a setinha ela está saindo do negativo, passa por todo o circuito e vai para o positivo. No sentido convencional, presta atenção, não é só a cor da setinha que mudou não, né? O sentido dela também, ela está saindo do mais, indo por todo o circuito e finalizando no menos. Presta atenção, observa a diferença desses dois. No sentido real, ele coloca uma informação muito importante aqui. Esse sentido, ele segue o movimento dos elétrons. Como assim, professor? Imagina
que os elétrons são cargas negativas, como a gente sabe, né? Qual é o sentido de atração de um elétron? É sempre positivo. Ele sempre vai se atrair para perto de uma carga positiva. E vai repelir outra carga negativa como ele. Então, o sentido natural do movimento dos elétrons é se afastar o máximo possível de pontos negativos e se aproximar de pontos positivos, certo? Assim como você tem que se afastar de pessoas negativas, certo? Tem pessoas negativas que falam, não vai dar certo, professor, não vou conseguir passar do vestibular. Se afasta desse povo, viu, Joyce? Se afaste. Você tem que se aproximar de pessoas positivas. As cargas também do mesmo jeito. Os elétrons, eles se afastam do negativo e vão se aproximar do positivo. Certo? Esse é o sentido real. Porém, na teoria, você segue um outro sentido. Na prática, a corrente elétrica ela segue o sentido dos elétrons, que é do menos para o mais. Nós vamos usar o convencional, a teoria. Na teoria, nós não temos esse fenômeno da atração dos elétrons, não para a corrente elétrica. Na teoria, o que justifica esse sentido convencional? O equilíbrio do sistema. O equilíbrio energético desse sistema. Então, na teoria, eu vou sair do positivo, porque eu tenho mais energia nesse lado, e vou me deslocar para o negativo, porque eu tenho menos energia. Todo fluxo de energia segue esse padrão. Quando você estudou física lá no segundo ano, o professor lá do segundo ano falava, olha, o fluxo do calor é de onde para onde? É do corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura. Então, você tem um corpo de maior temperatura também sendo um corpo de maior energia. E um corpo de menor temperatura também sendo um corpo de menor energia. Então, esse sentido da energia sempre será o mesmo. Sempre do maior para o menor. Aqui segue esse padrão. Então, nós vamos usar o sentido convencional. Sentido do mais, de maior energia, para o menos, de menor energia. Certinho? Beleza, pessoal? Show de bola! Meus queridos, para você ficar com esse sentido gravado, certo? Vou te dar 2 minutinhos, rapidão, para você anotar esses 2 sentidos. Lembrando que a gente vai usar qual, professor? O sentido convencional, certo? 2 minutinhos na tela.
Muito bem, pessoal. Então a gente falou dos dois sentidos, né? Sentido real e sentido convencional da corrente. Vamos falar agora da intensidade. Agora a gente vai falar de valor numérico. Como é que nós podemos calcular a corrente elétrica? Ela tem duas maneiras para ser encontrada, para encontrar essa intensidade. Primeiro é a forma geral. Essa intensidade, para a gente começar a falar dela, ela sempre vai ser representada pela letra I, tá? Então, na hora que você vê a letra I aqui na eletricidade, eu quero que você lembre de corrente elétrica. Como é que eu posso, professor, encontrar essa intensidade de corrente elétrica? Está aqui a expressãozinha dela. I, que representa intensidade de corrente elétrica, é igual ao Q maiúsculo, que representa a quantidade de cargas, dividido pela variação de tempo. O intervalo de tempo. Como assim, professor? Lembra que a definição de corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas? Sim. Pois é. Imagina que você vai medir a quantidade de cargas que vai passar em um determinado tempo. Imagina que você vai fazer aí uma blitz de cargas. Então, você vai começar a medir quantas cargas, a quantidade de cargas que vão passar nesse teu fio condutor. Imagina aí que você vai colocar aqui um sensorzinho que mede um número de cargas. E aí esse sensor vai dizer o seguinte, olha, Caio, vão passar um X número de cargas em um determinado X de tempo. 50 cargas por segundo. Algum número de cargas vai passar em um determinado tempo que esse medidor passa ligado. Então, ele vai indicar, fazendo essa relação do número de cargas com o tempo que elas passam, vai indicar a corrente elétrica, certo? Então, a intensidade de corrente elétrica será medida dessa maneira. Qual é a unidade de corrente elétrica, professor? A unidade de corrente elétrica é representada pela letra A, ampere, tá? É em homenagem a um físico francês. Deixa eu colocar o nomezinho dele aqui. Tá aí o nomezinho dele. André Marie Ampère, certo? Tem só traçozinho aqui para separar Marie de Ampère. Então, André Marie Ampère é o nome desse físico francês, um dos estudiosos da corrente elétrica, tá? Não foi só ele quem estudou a corrente elétrica, mas foi ele quem conseguiu matematizar ela, dizer como é que nós calculamos essa corrente elétrica. Por isso que a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes. Uma homenagem que fizeram a este físico. Q é a quantidade de carga elétrica. E aí a gente já conhece que essa unidade é o Coulomb, letra C maiúscula. E ΔT é o intervalo de tempo, que nós também já conhecemos, que a unidade padrão aqui na física são os segundos. Beleza? Então, essa primeira
intensidade é a primeira forma que eu vou mostrar para vocês. É a maneira geral de você conseguir encontrar essa corrente elétrica, certo? Vou te dar novamente 2 minutinhos e a gente volta depois desse time. 2 minutos. Vamos lá, jovens. Para finalizar aqui, então, o nosso primeiro encontro, a gente vai falar da segunda maneira que nós podemos encontrar a corrente elétrica. Professor, a gente já conheceu a forma geral, né? A maneira geral de como a gente pode encontrar a corrente elétrica. Pois é. Essa forma geral é só você medir a razão, ou seja, a divisão da quantidade de carga pelo tempo. Ou seja, quanto de eletricidade que passa em um determinado tempo, você está medindo, então, a corrente elétrica. Professor, mas existe uma segunda maneira? Existe. Qual é? É a outra expressãozinha que está ali ao lado. Professor, como é que eu encontro essa expressão? É simples. Você vai lá nos seus conhecimentos anteriores, do início do ano, e aí você lembra que a quantidade de carga ela é medida pela multiplicação de N vezes E. Quem é esse N, professor? É o número de partículas. E o E é a carga de uma partícula. Ou seja, a quantidade Q de cargas, ela é um produto, uma multiplicação da eletricidade de uma carga vezes o número de várias cargas, certo? Então aí você consegue encontrar Q através desse produto N vezes E. Substituindo, ao invés de Q, colocando N vezes E, eu vou conseguir encontrar essa segunda expressãozinha aqui. N vezes E sobre o intervalo de tempo é igual à corrente elétrica I, certo? Lembrando o seguinte, uma informação muito importante.
A carga elementar, ela tem um valor. Ela tem um valor específico, certo? Qual é esse valor, professor? A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Você tem que lembrar desse valorzinho dela, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Se eu estiver calculando o número de elétrons, esse valor ele é negativo. Se eu estiver calculando o número de prótons, esse valor é positivo. Lembra lá do comecinho do ano, tá? Porém, já vou te dizer logo, a corrente elétrica ela só pode ser positiva, ela não pode ser negativa. Então, nós só vamos usar o valor positivo para a quantidade de carga, beleza? Ou seja, independe o sinal aqui nesse caso. Meus queridos, a gente vai então finalizar aqui a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. A gente volta depois do intervalo para falar um pouquinho mais sobre corrente elétrica e nos encontramos daqui a pouquinho depois do intervalo. Até lá, meus queridos. Tchau, tchau.